Nesse vídeo eu irei falar sobre aquilo que eu considero aqui dentro do canal Resenha Arte como o mês de Niro, né? Que é o mês que o grande ator, produtor, cineasta, né? Roteirista também, em alguns momentos, Robert De Niro, né? Premiado, infelizmente, com apenas 2 Oscars, né? Que eu acho que ele merecia mais, né? Em sua brilhante carreira. E eu vou mostrar aqui 3 filmes dos anos 80 que são pouco falados sobre ele, sobre esses filmes onde De Niro está estrelando essas grandes obras, né, pouco faladas, e que eu tenho aqui em mídias físicas, né, que está voltando a ser falada aí, né, a possibilidade do retorno das mídias físicas. E o primeiro é A Missão, de 1986, um filme vencedor da Palma de Ouro de Cannes, onde nós temos aí, junto com De Niro, temos o grande Jeremy Irons e Liam Neeson em começo de carreira, né, também. Ela retrata a guerra estabelecida por portugueses e espanhóis contra jesuítas idealistas que catequizavam os índios nos 7 povos das missões da América do Sul do século XVIII. O De Niro faz um violento mercador de escravos indígenas que, arrependido pelo assassinato de seu irmão, realiza uma autopenitência e acaba se convertendo em missionário jesuíta. Ele ajuda o líder dos catequizadores, Gabriel, interpretado por Irons, né, a criar um novo mundo em 7 povos das missões. Mas portugueses e espanhóis têm outros planos para aquele lugar. Quando Gabriel se recusa a deixar o que construiu, o exército é mandado para tirá-los de lá à força, né, numa cena memorável ali no final do filme. Como diz aqui, um filme empolgante, vencedor da Palma de Ouro, e que se notabiliza também pela trilha sonora épica de Ennio Morricone. Então, né, grandes nomes aí nesse filme, né, essa mídia que eu tenho aqui, um filme que é difícil de encontrar, não sei se talvez é alguma Oldflix, aí você encontra esse filme, sensacional, né, e ele possui aqui extras interessantes, né, que eu destaco assim, que os indígenas, né, eles já com uma ideia evoluída do progresso, né, eles, para as gravações, exigiram a parte deles, né, que lhes foi prometido, né, pela participação nesse filme. Né. É uma obra sensacional, né, pouco falada, né, e que ele também merecia, né, uma atenção maior. Né. Em Cannes teve, né, no Oscar, nem tanto, né, acho que talvez algumas indicações, não me lembro, né, mas aí está A Mission, The Mission, né, a primeira. A segunda, né, o que eu considero como, tipo, da mesma forma como o Zagallo treinando a seleção de 70, é Os Intocáveis, né, direção de Brian De Palma, né, onde o elenco já se dirige sozinho, né. Nós temos Kevin Costner no papel principal, Andy Garcia, Sean Connery, Charles Martin Smith, também completando Os Intocáveis, e Robert De Niro como Al Capone, né, numa atuação memorável. E eu lembro que nos extras que tem nele, sim, a hora que foram mostrar quem que era o ator, né, que ia interpretar Al Capone, né, que teria que ser, né, ter uma expressão assustadora, né, um dos produtores falou assim, mas esse cara aí, né, ele viu o De Niro e falou, esse cara aí não assusta um gato. Tamanha atuação dele, né, em todos os filmes que ele veio fazendo ao longo da carreira. Ainda continua aí próximo dos 82 anos, né, continua ainda atuando e produzindo, né. Vide a grande atuação dele na série Dia Zero, né, espetacular, realmente. Então, Intocáveis também, uma obra memorável, considerado aqui pelo Newsweek o melhor filme de máfia desde O Poderoso Chefão. Né, Os Intocáveis, de Brian De Palma, é uma obra-prima imperdível, uma gloriosa, vigorosa e formidável representação do chefe mafioso que governou a época da Lei Seca de Chicago e os defensores da lei que juraram derrubá-lo. Esse clássico confronto entre o bem e o mal apresenta Kevin Costner como o agente federal Elliot Ness, né, lembrando que a história dos Intocáveis, né, realmente é uma história verídica, né. Claro, é romantizada tal aqui dentro da história, mas também não é um filme esse que mostra só tiroteio, aquela combate entre o bem e o mal. Não mostra só isso, não. Mostra as ardilezas, o que foi utilizado para derrubar
O Império de Al Capone. Né? Atuações memoráveis, realmente. Né? E quem ganhou o Oscar foi o finado Sean Connery, né? Como melhor ator coadjuvante, interpretando o policial Malone. Né? E ele tem ali, não querendo dar spoiler para quem não assistiu, ele tem uma das mortes mais, assim, podemos dizer, vamos dizer assim, mais categóricas dentro do cinema, né? Realmente sensacional para quem não assistiu, né? Talvez você encontre alguma Oldflix da vida, né? Eu tenho aqui na minha coleção DVDs, né? Que como se eu não falei em algum vídeo, né? Eu falo de novo que o Robert De Niro é o meu ator preferido do cinema. E aqui eu trago um outro filme que eu vim assistir apenas nesse DVD, não encontrei lugar algum. Sempre via algo sobre Jackknife. Jackknife significa em inglês navalha. Ele conta mais uma história dramática, né, de superação e amor. Uma pequena e gélida cidade americana vive dois veteranos de guerra do Vietnã, Max e Dave. Dois homens que não conseguem esquecer os horrores das batalhas, principalmente a perda de um companheiro querido, né, o que assombra eles ali durante todo o filme. A rotina de Max é quebrada quando ele conhece Martha, a irmã de Dave, uma mulher bela e interessante, que decidiu abandonar o mundo para cuidar da casa e da pequena família. Pequena família, ela e o irmão. Né? Max e Martha têm agora um dilema: mergulhar de cabeça numa paixão ou esquecer a nova descoberta de suas vidas. O amor. O crítico Leonard Maltin, um dos mais respeitados do planeta, diz que Jackknife registra 3 ótimas interpretações que fazem a diferença. Maltin tem razão, afinal o filme é estrelado por De Niro, Ed Harris e Kate Baker, né? Astros de Hollywood, 2 atores consagrados e uma atriz fantástica, né? Os 3 sensacionais. Jackknife tem ele com o bonezinho. Ele é um cara assim, alegre, que vê o lado bom da vida. E o seu amigo, interpretado por Ed Harris, né? Companheiro do Vietnã, é um cara sisudo, né? Carrancudo, já não vê tanta alegria na vida. Então os dois entram naquele embate de personalidades. E daí o Max, interpretado por De Niro, acaba se apaixonando pela irmã do amigo. Né? E ela também, né, retribui esse sentimento. Né? E fica aquela coisa entre eles, né? E os fantasmas do passado, os fantasmas da guerra do Vietnã, os horrores. É um filme dramático que retrata ali esse período, né, sombrio da história norte-americana e mundial. Né? Então, esse filme aqui é pouquíssimo falado. Eu até encontrei ele no YouTube há um tempo atrás, sem legendas, né? Apenas com áudio original. Daí tive a oportunidade de comprar esse aqui pela Spectra Nova, né? Difícil encontrar, né, esses exemplares. Então aqui eu trago para você 3 itens da minha coleção, né? E eu pretendo nesse mês de janeiro falar sobre obras, né? Desde as mais conhecidas às esquecidas do grande cineasta Robert De Niro. E não se esqueça de se inscrever, dar o seu joinha, convidar seus amigos para participar conosco aqui. Resenharte também é cultura.